E aí nós vamos pegar o que Kardec pensa. E Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que toda ideia nova encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. O que significa esta visão que Kardec nos traz? Porque ele nos elucida que, nesses casos, existe uma resistência muito grande para que essa ideia nova se estabeleça. E essa resistência ela vai ser sempre proporcional à importância dos resultados que são previstos. Porque quanto maior ela é, mais numerosos são os que vão se opor, porque tem muitos interesses a serem feridos. E se a ideia é verdadeira e se assenta numa base sólida, esses antagonistas lhe preveem o futuro e um pressentimento, diz Kardec, adverte-os de que há um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção, diz Kardec, eles se empenham e atiram-se então contra esta ideia e contra os seus adeptos. Óbvio, é bem óbvio isso. Então, à medida da importância dos resultados da ideia nova, Kardec diz, se encontra exatamente na emoção que o seu aparecimento causa. A importância dos resultados da ideia nova se mostra na violência da oposição, assim como no grau e na persistência da raiva, do ódio, da ira dos seus adversários. Esses são os sintomas muito bem conhecidos, por sinal. Então, aquela doutrina trazida pelo Cristo era toda feita de compreensão, de bondade, de ternura, de compaixão, que não haveria de ser comparada a nenhuma atitude daqueles de então, cheios de agressividade interna e externamente, cheias de hostilidades. Então, os seus que o buscavam jamais poderiam coadunar com as mesmas atitudes daquela sociedade vigente. Então, a grande pergunta: como romper com essas estruturas vigorosas, dessas condutas cheias de egoísmo, com o governo daquela sociedade que tinham esses interesses tão subreptícios? Como romper com isso? Quais seriam as exigências? Quais os obstáculos que iriam ser vencidos? Quais? Então, necessariamente e naturalmente, temos isso na história, inclusive isso nos dá respaldo para os dias de vivência interna, com referência aos postulados do Cristo, com referência à sua mensagem. Então, naturalmente era definido e era necessário mudar as condutas. A mudança de conduta seria exatamente uma das formas de quebrar aquele sistema. Quebrar no sentido de substituir, de modificar. Era necessário romper com a acomodação e assim, por conta desta mudança, haveria-se de se tornar vítimas do ódio, da espada daquele povo. Emmanuel, no capítulo 58 do livro Fonte Viva, intitulado Discípulos, ele nos diz que os cristãos, os círculos cristãos que
estavam cheios de estudantes, mas que queriam se classificar como discípulos de Jesus, com muito entusiasmo verbal, eles achavam que a ligação legítima com o mestre estivesse apenas circunscrita a problemas de palavras. E aí, Emmanuel nos diz também, no outro parágrafo, que a vida de cada criatura é consciente, é um conjunto de deveres para consigo mesmo, para com a família de corações que se agrupam em torno dos seus sentimentos e também para com a humanidade inteira. Então, nós vemos aí que são 3 condições. E essas condições nós precisamos levar em conta que são primordiais na nossa vida.